Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Livro Enoque capítulo 65 ao 75. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Capítulo 65. Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra. Pois que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. 3. Ó Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los. 4. Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: Vê Noé, tua sorte ascendeu a mim. Uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. 2. Agora então os anjos trabalharão as árvores. 61. Mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. 61. Trabalharão nas árvores. Estão fazendo uma estrutura de madeira. Nib. P156. 3. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra. Em nome do Senhor. 4. Eles confinaram aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido e de estanil. 5. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. 6. É quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu. 62. Naquele lugar levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. 62. A perturbação que prevaleceu literalmente perturbou os 7. Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. 8. É naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. 9. Seus espíritos serão cheios de festa. 63. Para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. 63. Festa ou luxúria. 10. É como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. 11. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. 12. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. 13. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. 14. É enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. 15. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte. 64. De seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. 64. Morte ou luxúria. Capítulo 67. Depois disto ele deu-me as marcas características. 65. De todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. 65. Marcas características. Literalmente, os sinais. 2. Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: O poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos. Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: Quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? 3. Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. 4. De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael: Eles não estarão diante do olho do Senhor. 66. Já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores. 67. Eles têm se conduzido, portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre. 66. Eles não, olho do Senhor, ou eu não tomarei parte sob o olho do Senhor. 67. Pois como senhores, ou pois eles agiram como se fossem o Senhor. 5. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. 2. Eis os nomes destes anjos. Seus nomes: o primeiro deles é Sameasa, o segundo é Arsticafa, o terceiro é Armém, o quarto, Cacabael, o quinto, Turel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o 10º, Azazel, o 11º, Armers, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Simapisiel, o 17º, Pietarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. 3. Estes são os principais chefes dos anjos e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. 4. O nome do primeiro é Ecum. 68. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem a terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. 68. E Ecum pode simplesmente significar
glorificar o rebelde. 5 O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humano. 6 O nome do terceiro é Gadriel, ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. 7 Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. 8 Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. 9 O nome do quarto é Penemui, ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura. 10 Mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria, onde ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. 12 Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. 13 Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. 14 Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. 15 Nem poderiam morrer, o que destrói tudo, tem afetados. 16 Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. 17 O nome do quinto é Casiade, ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. 18 O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo. 69 O golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaiti. 70 69 O golpe para diminuí-lo, ou o soco, com ataque, agressão, ao embrião no ventre para que seja abortado. 70 Tabaiti, literalmente, macho ou forte. 19 Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. 20 Seu nome é Beca, ele falou ao santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. 21 Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. 22 É estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do santo Miguel. 23 Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. 24 Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. 25 Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. 26 Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. 27 Durante o período desta fúria ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre. 28 Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre. 29 Por este juramento as estrelas completam seu progresso. 30 Quando seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre. 31 Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração. 71 E efetuam uma completa combinação de respirações. 71 Respiração, ou espíritos. 32 Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. 33 Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. 34 Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. 35 Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre. 36 É com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados e seus progressos não perecem. 37 Grande foi sua alegria. 38 Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. 39 Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. 40 De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. 41 Toda a iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. 42 Esta é a terceira parábola de Enoque, capítulo 69. Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. 2 Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. 3 Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. 4 Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70. Depois disso o meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos, andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. 2 Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. 3 Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. 4 É Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. 5 Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face dos santos. 6 Ele escondeu o espírito de Enoque no céu do céu. 7 Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. 8 É no meio destas pedras vi vibrações de 72 de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava a 72 vibrações. Literalmente, línguas 9 Então o serafim, o querubim e o ofanim, 73, rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. 73, ofanim. As rodas Ezequiel 1:15-21. 10 Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. 11 Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele.
Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis 12 estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão, e pura, e seu manto era indescritível. 13 Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. 14 Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. 15 E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. 16 O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. 17 Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o filho do homem. 74 O qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. 74 Filho do homem. A tradução original de Lawrence muda essa frase descendência do homem, e indicam que deve ser filho do homem, consistente com outras ocorrências daquele termo no livro de Enoque. 18 A retidão do ancião de dias não te esquecerá. 19 Ele disse: em ti ele conferir a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. 20 Assim acontecerá-te para sempre sempre. 21 Todos os que existirão e caminharam em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. 22 Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre sempre. 23 Assim o prolongamento dos dias estará com o filho do homem. 75 Filho do homem, literalmente, descendência do homem, ou Cristo que vem da descendência do homem. 24 A paz será para os justos, e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre sempre. Capítulo 71 O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses. Que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra, toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que o novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. 2 Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. 3 Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe. 4 Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. 5 Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. 6 Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com o esplêndido e flamejante fogo. 7 Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. 8 O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste. É conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. 9 Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. 10 Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. 11 É no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele. 76 Lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. 76 Através do qual, parte dele, ou do qual o sol se levanta no primeiro mês. CNIB, P168. 12 Quando o sol se levanta no céu ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. 13 Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. 14 O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. 15 O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias. Depois do que ele prosseguir e se põe nele, o quinto portão. 16 Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e apenas 7 partes. 17 O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão. 31 dias, na contagem de seus sinais. 18 Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. 19 Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. 20 O sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. 21 Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. 22 Então o sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste, nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. 23 Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. 24 Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste, e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. 25 Naquele período o dia é feito igual à noite, e, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. 26 Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. 27 Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. 28 O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. 29 De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. 30 Naquele período a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. 31 Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. 32 Aí se põe no oeste no primeiro portão. 33 Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. 34 Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. 35 O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. 36 Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. 37 Naquele período a noite é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. 38 O dia é de 7 partes,
39 Então o Sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. 40 Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. 41 Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o Sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste. No terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. 42 Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. 43 Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. 44 Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. 45 Esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, 77, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o Sol para sempre. 77 O que é? Ele está 60 dias nos mesmos portões, 30 dias 2 vezes cada ano. 46 Este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Deus ordenou. 47 E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua. 78 Mas as dimensões de ambos são iguais. 78 Ele brilha com da lua, ou sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua. O texto aramaico descreve mais claramente como a luz da lua aumenta e diminui pela metade de uma sétima parte cada dia. Aqui na versão etíope, a lua é considerada como duas metades, cada metade sendo dividida em 7 partes. Por isso, 14 porções de 72, 9 a 10. Capítulo 72. Depois disso eu vi outra lei, uma luminária inferior, o nome da qual é a lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. 2 Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida 3 cada mês. Em sua saída e entrada ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol, e quando de igual maneira sua luz é para existir. 79 Sua luz é uma sétima porção da luz do Sol. 79 É quando é para existir, isto é, quando a lua está cheia. 4 Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. 5 Naquele tempo ela aparece, e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol no portão do qual o Sol nasce. 6 Metade dela está em prolongamento. 7 porções, uma metade, e o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção, de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção. Seus crepúsculos com o Sol. 7 é quando o Sol nasce, a lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. 8 Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, a lua se põe com o Sol. 9 É naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é, em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção aproximadamente, e em seu progresso declina do nascer do Sol. 10 Durante o restante de seu período sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73. Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua, o progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me, o santo anjo que administra a todos os 2 suas estações. Eu escrevi enquanto ele mostrava a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. 4 Em cada um de seus 2/7 de porções ela completa toda a sua luz ao nascer, e se por 5 em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o Sol, naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no quarto portão. Do terceiro portão ela sai por 7 dias, e faz seu circuito. 6 Novamente ela retorna para o portão do qual o Sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do Sol, entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o Sol nasce. 7 Quando o Sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do 5º portão. 8 Novamente ela retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo 1º portão em 8 dias. 9 retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o Sol nasceu. 10 Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o Sol nasce e se põe. 11 Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao Sol em 5 anos. Todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao Sol e às estrelas, deles em cada um dos 5 anos, assim 30 dias pertencem a eles. 12 De modo que a Lua tem 30 dias a menos que o Sol, e as estrelas 13 a Lua trazem todos os anos exatamente, para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092, em 5 anos eles são 1820, e em 8 anos 2920 dias. 14 Para a Lua só corresponde em 3 anos 1062 dias. Em 5 anos ela tem 50 dias menos que o Sol, pois uma adição sendo feita a 1062 dias, em 5 anos a 1770 dias, e os dias da Lua em 8 anos são 2832 dias. 15 Pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do Sol por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. 16 O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da Lua, e a estação do Sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Capítulo 74. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados. De acordo com o cálculo completo do ano 2 a estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano 3 com respeito a eles. Os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo.
um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão, e um dia no sexto portão. 4 é a harmonia do mundo, torna-se completo a cada 364 estados dele. Para os sinais 5 as estações, 6 os anos, 7 é Uriel me mostrando os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias. 8 do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam 9 condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. 10 Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. 11 deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles estão para os ventos e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e as estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. 13 Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. 14 Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. 15 Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões nos quais se movimentam as estrelas que jamais declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75. Continuação está no próximo vídeo. Obrigado a todos. We'll be right back.